Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Plenitude, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Hoje estaremos aqui com vocês porque Iraci tirou umas férias super bem merecidas. Então eu, Denise Reis, Tatiana Martins, que está aqui com a gente, nossa querida, mais do que querida amiga, e, claro, Joana de Ângeles. Vamos estar todas juntas aqui falando sobre um tema para lá de especial, né, Tati? Sim. A gente vai falar sobre a atual vida social dos jovens e o impacto da pandemia na saúde mental. Tatiana é terapeuta e também faz um trabalho muito bacana com os jovens da nossa casa. E aí, Tati, tudo bem, querida? Tudo ótimo, tudo muito bom. Então, a gente vai começar com algumas perguntas, Tati, e a gente queria que você trouxesse a sua visão sobre o que os jovens hoje estão passando. A gente sabe que a complexidade é grande, são Sim. inúmeras as Sim. questões, muitos pais desesperados, né? Então, uma pandemia representa uma ocorrência inusitada que pode causar estresse, medo, incerteza e desgaste emocional para os jovens. Como é que você vê essa questão e como se prevenir sobre isso? Na pergunta tá assim, né? Pode, né? Mas é que a gente teve tá acontecendo, né? Não é nem pode mais, aconteceu, né? Acho que teve um ápice e que está sendo agora enxergado, porque acho que as pessoas ficaram tão presas e lidar com essa não liberdade, até porque o jovem ele faz um caminho de liberdade. Quando você chega na adolescência, quando você começa a descobrir, né, e querer essa liberdade, você busca por isso. E, de repente, tudo parou, tudo fechou. As famílias se fecharam, não só as famílias, mas tudo. Não tinha aonde ir, não tinha o que fazer, não podia encontrar os amigos. Eles ficaram realmente excluídos do mundo, que era aquele momento, é o momento, né, que você vai para o mundo. Então, para muitos, e dependendo, é interessante que depende da faixa etária. Para muitos foi muito forte. Para alguns, eu acredito e tenho visto que foi muito importante, porque da mesma maneira que houve uma ruptura com o mundo externo, houve também o reencontro com a família, né? Então, tem duas visões. Tem aqueles que adoeceram, certamente adoeceram, e aqueles que se reconectaram com os pais, que começaram uma nova relação, que tiveram a oportunidade de criar vínculos mais positivos. Então, a gente pode pensar a pandemia, esse processo que a gente passou, de duas maneiras. O lado ruim e o lado bom. O lado ruim é esse jovem que ficou limitado e dentro de casa ele já não tinha vínculo nenhum. Ele já era sozinho ali. Então, ficar num ambiente onde você já se sente só é muito difícil. E aí a gente vê jovens não só excluídos não, presos ou sem essa liberdade externa, mas dentro de casa também. Porque eles foram se fechando nos seus quartos, nas suas questões. E muito difícil ter um amparo, um suporte da própria família, porque quando é assim, a família está adoecida, né? Então, os pais não conseguem enxergar que o filho precisa de ajuda, os pais muitas vezes querem também se livrar dessa questão e deixa ele ver TV, deixa ele ficar no computador. Eu preciso trabalhar, porque eu ouvi isso também, eu preciso trabalhar e eu não tenho como dar atenção. Então, deixa nesse mundo de tablet, de telefone. E isso está gerando muitos conflitos. Que você vê nesse momento, logo aqui a partir de janeiro, que começou a ter uma abertura, né? E aí a gente começou a ver os jovens explodindo para sair. Sem a menor responsabilidade, se encontrando em qualquer lugar, não querendo nem saber, porque eu lembro de um que eu vi uma entrevista, e ele falava assim, não foi nem entrevista, foi um videozinho no WhatsApp. Ele falava assim, que Covid, o quê? Eu quero saber de viver, eu não quero ficar preso, não me importa, isso não existe. A negação da doença, né, do enfrentamento desse momento, que não é fácil, nem para eles, nem para ninguém. Mas com essa estrutura da mente, pior ainda. Pois é, né? A gente enxerga
dos 11, 12 anos até os 20, na verdade, é a quarta etapa arquetípica da vida, né? Aquilo que a gente estava conversando. Sim. E é justamente o momento onde o jovem sente a necessidade de dar uma rompida, né, com os pais. Ele rompe ali, por isso os conflitos, para ir em busca da sua própria individualidade, né? Exatamente. É o processo de individuação. Ele já começa ali a buscar quem sou eu, longe da minha família. Exatamente. E é justamente nessas relações com o outro jovem, com o fora, que ele começa a se identificar através dos espelhos, né? Tentar fazer parte de algo que não seja a família que trouxe aquilo que ele é até agora, né? Exatamente. E aí é justamente ali que começam os problemas. Se ele não pode sair para isso, se ele não pode se encontrar com isso, ele ainda permanece em casa e os conflitos são inúmeros, porque essa família afastada também psiquicamente, que ela não está presente, ela está sem estar. E isso já vem de muito tempo, né? Porque nada é de uma hora para outra. Nada é. E aí a gente começa a entender o que está acontecendo e por que está dando tanto problema. Exatamente. E são raros aqueles que talvez consigam, né, sobressair na relação que antes estava adoecida e agora está boa. Eles geralmente estão vindo dos centros espíritas, entendendo, né? Você vê que isso no grupo jovem é muito falado, forte, né? Muito forte. E você vê que quando não tem isso, Denise, o choque é um choque mesmo entre o adolescente e os pais. Que aí eles entram em quê? Num estado de guerra. E aí é aquela coisa de, quem é esse aqui que está na minha casa agora querendo falar alguma coisa? Que não me obedece mais, né? É aquela pessoa que você abandonou no quarto e não quis ver crescer. E agora ele é um semi-adulto, porque ele começa a atingir uma altura e uma dimensão, até pro corpo mesmo, que ele começa a ganhar mais empoderamento na fala e no que ele quer, e o pai não conhece aquele indivíduo. E aí, preso dentro de casa, não tem como não haver a guerra, o choque. Se vem de uma família que já tem uma estrutura, ocorre diferente. Pode até ter os embates que a gente sabe que são fases difíceis, né? Que é normal, o adolescente ele vem com questões. Mas se tem um pai que acolhe, que pondera, que é firme, mas que também transmite segurança, quando vier, ele vai ser acolhido. Ele vai conseguir se colocar, vai haver ali um suporte. E que, através até do próprio manejo ali da família, vai sendo resolvido, vai ocorrendo uma adaptação. O que eu achei muito interessante no Grupo Jovem foi assim, era presencial, e aí parou de ser presencial e a gente foi para o online, né? Ou seja, fez esse trabalho maravilhoso desde o início da pandemia. A gente não foi abandonado, né? A espiritualidade intuiu e tudo aconteceu de uma forma muito grande. Então, continuou as aulas. Os que, geralmente, a gente pensa que todos os jovens que estão aqui vêm pelos pais. Nem todos. Tem uns que vêm pelos amigos e que gostam muito e que continuam nesse processo. O que mais me chamou a atenção é que, na presencial, a gente tinha uma turma de 35, às vezes até 40, que ficava bem cheia. Mas era uma turma que você via muito solta. Por quê? Porque tinha era quase assim, você via muitos ali, muito para ter o relacionamento entre eles. Poucos envolvidos com os assuntos. Na pandemia, a gente tem uma turma hoje de 20. Essa turma vem com a gente desde o início da pandemia. Eles vieram atrás, eles procuraram, porque a gente tem um grupo no WhatsApp desde sempre. E a gente colocou as aulas, eles começaram. E hoje o grupo é muito forte, é muito unido. E o que mais me chamou a atenção é aqueles que menos falavam na turma, os mais calados, os mais tímidos, aqueles que você achava que estava ali quase dormindo, são esses que estão com a gente. Super ativos. As preces são lindas, são poderosas, são preces que você vê que ele vem com um entendimento que nem você sabia que ele podia ter, de tão quietinho que era aquele ali. E o quanto ele estava aproveitando e o quanto ele usou a pandemia para crescer.
e crescer de uma maneira muito forte e diferente. Porque, como ele não estava tendo essa vivência lá fora, ele procurou o quê? O aqui dentro. A gente pode chamar esses dos introspectivos, Exato, né? exatamente. Que é justamente aquela característica que a pessoa trabalha esse mundo muito pelo lado interno, mas não com menos força, muito Exatamente. pelo contrário, né? Com uma reflexão muito mais forte, muito mais profunda, sem que precise estar no externo. Então, esses foram os que aproveitaram mais, né? Deram uma significação para todo esse momento. De dor, né? Porque, olha só, a gente pode falar que, não, mudou a vida. Trouxe insegurança, trouxe o medo. Muitas famílias perderam muitas pessoas. Eu vi uma moça falando que ela tinha, na família dela, tinha desencarnado a avó, a mãe, o pai e o irmão. Ficou só ela. E assim, ela falando isso, são muitas famílias que estão assim, mesmo que as nossas não tenham acontecido isso, o medo, o assombro de que isso viesse nos rondou e nos ronda. Então, a gente vive isso intensamente. E você vê que eles vieram em busca desse amparo e souberam usar ele. Então, toda nessa nossa união, toda quinta-feira, né, porque é quinta que acontecem os encontros, sempre eles ali e os outros que você via que vinha para social, né, que eles fazem isso, que é natural também, não vieram. Não vieram. Os que vieram, e são 20, não são 5, são 20. E são 20 que estão transformando a vida deles. E eu vejo o cuidado que eles têm em relação aos outros que entram. Eles acolhem rápido. A gente trabalha muito neles o vínculo. A importância do vínculo, deles construírem ali naquele núcleo, um vínculo positivo, que dê suporte para eles. Isso é sensacional, Denise. A partir de que idade, Tatiana? A gente tem, hoje, 13 anos, porque já está mais preparado, né, psicologicamente e espiritualmente, porque são crianças que às vezes vêm muitos que estão nessa fase, vêm da própria evangelização e entram, então já vai se encaminhando. Mas a maioria que a gente tem é 16, 17 e 18. É essa faixa que a gente está. Tem um de 20, mas a maioria está nessa fase, que acabou de sair do Enem, entrou na faculdade, a gente acompanhou muitos que saíram do Enem e entraram na faculdade nesse meio aí, né? Fazendo Enem na pandemia, com muitas inseguranças do que ia ser, entrando na faculdade. Então, as conversas eram muito fortes, muito intensas. Foi um ano muito de um trabalho muito bonito e de um núcleo que se fez fortalecendo e se fechando, que hoje a gente fez um encontro semana passada, Denise, que foi lindo. Porque a interação entre eles... E olha, nesse mundo onde a gente vê tanta insegurança, você ter um lugar onde você se sente acolhido, onde vão ouvir você, que a gente faz esse trabalho, né? E onde vai trabalhar as suas questões, que muitas vezes não podem ser trabalhadas só com os amigos, né? Exatamente. Com alguma coisa que fortaleça o espírito. Espiritual. Exatamente. E você falou uma coisa interessante, que foi um grupo que se fortaleceu, se fechou, e ao mesmo tempo está aberto. Completamente. Porque não está só dentro da casa, né? Sim, o online acaba sendo usado de uma forma positiva para eles. Sim. Né? Várias amigas, assim, tinha uma que fazia, eu posso trazer a minha amiga? Ela tá curiosa. Aí a gente, claro. E essas foram ficando e nunca tiveram aula presencial, nunca vieram que eu seja. Elas foram conhecendo através dali. E você vê que como é forte essa conexão que você vai gerando e trazendo conforto. Se eu recebo, eu sinto, eu passo para o outro. E aí isso vai crescendo, né? Isso é muito legal. E justamente por isso que a gente vai fazer uma pergunta para você. O que significa para um adolescente o fato de estar sob isolamento social? E por este isolamento, você acredita que pioraram os vícios tecnológicos? Com certeza. Até porque isso a tecnologia foi a válvula de escape para todo mundo. Você acha que o excesso dessa tecnologia trouxe bastante prejuízo? Veja bem, eu penso assim, não tinha muito para onde fugir, tá? Não tinha muito para onde fugir. É até desumano eu virar e falar, olha, tem que tirar... Não tem.
se a família tá junto, se essa criança tem um suporte dos familiares e que eles também chamam às vezes, não vejo problema. Agora, que teve muita gente que viveu só disso, que foi abandonado pela família, sim. É problemático. A gente vê que tem crianças que não querem mais sair de casa, que só quer saber de ver série e não tem vida social, não tem vontade de se relacionar, tem medo, porque o medo foi muito gerado dentro da própria casa, por falta de conhecimento também, por pânico. Um pânico foi muito Esse generalizado. medo também vem pelas mídias, né? Exato, Usadas. que fortalece mais ainda o processo, né? É um processo muito perigoso, porque você se isolar do mundo, foi o que você falou no início, que é muito grande. É através do outro que eu vou me trabalhar. O relacionamento é algo muito intenso. Se eu me excluo do mundo, eu deixo de me conhecer, eu deixo de vivenciar. E aí eu me coloco como uma pessoa sozinha. E cadê o processo? Fica mais vulnerável, né? Exatamente, é tudo, né? O incremento da exposição na internet trouxe também um aumento da vulnerabilidade dos adolescentes. Vamos falar do que tem chegado até eles e os riscos que isso tudo traz? A gente tem observado questões como hiperexposição, especularização de si mesmo, diluição de fronteiras público-privadas, por isso que muitos até ficam com a câmera fechada nas aulas, né? Sim. Brincadeiras ou games lançados por microcelebridades, que tem trazido também algumas questões. E essas brincadeiras vão desde conselhos até as brincadeiras que podem trazer um prejuízo grande, como derrubar no chão, aquela tal da quebra-crânio, né? Aquela da respiração, sim, que foi muito divulgada. Quanto lixar os dentes, né? Para uma uniformização maior, eles mesmos sem ir ao dentista. Então, tem inúmeras coisas sendo divulgadas. A gente já tinha tido há um tempo atrás aquelas situações que até provocavam até o suicídio, né? Como a baleia azul e tudo. Como é que você está enxergando, Tati, tudo isso? Olha só, Denise, o jovem é inconsequente. O jovem é inconsequente. É natural. Agora, esse jovem tem, né, porque a gente sabe, né, pai e mãe. Quando não tem pai e mãe, tem alguém responsável por ele. Então, cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa que não olha, que abandona, que não quer saber o que o filho está vendo, o que o filho está dizendo, com quem ele conversa? Cadê o responsável? Porque o jovem, é natural que ele queira experimentar, é natural que ele queira vivenciar, que ele tenha curiosidade, faz parte do processo. Quando ele não tem um suporte de orientação, de alguém que delimite, ele se perde. Hoje em dia, a gente está vivendo um momento muito, muito perigoso, que é da liberdade exagerada. Que não é nem liberdade, é libertinagem. Tudo pode, eu posso ser o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso usar o que eu quiser, eu posso. Peraí. Quer dizer, saiu de um excesso, vamos dizer assim, de castração, né, de excesso de limites, para um excesso de liberdade. Exatamente. E a gente sempre sabe que o quê? Os extremos são perigosos. Eu tenho que parar e perceber. Só que o jovem não tem essa regulagem. Ele precisa de alguém que o ampare, que o oriente. Se não houver isso, o que vai acontecer com esse jovem? Mais um alcoólatra, mais um drogado, mais um com a vida destruída, mais um. E a gente não tem a dimensão. Eu estava vendo eu já vi, todo mundo já deve ter visto, o que você até falou bem no início, isso é uma coisa que me chama muita atenção, a exposição das meninas. Elas expõem os seus corpos, elas expõem suas intimidades, elas expõem tudo, sem pensar, porque, como eu falei, ela não tem a dimensão da consequência que aquilo pode gerar na vida dela. Tão novas, falando, ou os meninos, né, 12 anos, mandam nude, é impressionante como está tão aberto essa hiperexposição. É o desequilíbrio. E traz o desequilíbrio. Exatamente. Realmente, né? Traz o desequilíbrio. E em relação a isso, Tatiana, como é que você acha que tantos pais ou professores podem ficar atentos
a quando está acontecendo alguma questão até que mais grave de Sim. saúde mental por causa disso, Sim. Porque quais são os a gente não coisa boa. sinais? Quais são os sinais? Não, aquele jovem que está se excluindo, não participa com a família, não quer interagir. Primeiro que o pai tem que estar atento, Denise. Um pai que não está atento, deixa ele... Aí você vai arcar com aquilo ali também. Porque é muito difícil para o jovem lidar com toda essa liberdade com o equilíbrio. É muito difícil. A gente foi jovem, a gente sabe que é difícil. Eu tinha um pai que ficava ali, que era ligado na gente. Então, assim, é claro que eu não preciso de extremos, mas eu tenho, sim, que saber quem é meu filho. E se eu não tiver esse olhar, ele vai se perder. E se perde muito fácil. Porque é como a gente estava falando. Tem tanta coisa que se pode hoje, e eu quero viver isso tudo, porque ninguém tem que dizer o que eu sou, porque eu sou o que eu quiser, que gera um conflito. Porque, me diz uma coisa, o que é a coisa mais difícil na vida? Escolher. A gente passa a vida inteira com dificuldade de escolher, porque eu penso assim, será que esse caminho é bom? Será que aquele caminho é bom? Pô, será que eu vou pra cá? Será que eu viajo pra esse? Será que eu troco de empregos? É difícil escolher. Na idade adolescente, então, é mais difícil ainda. Pois é, e muitos jovens têm tentado até expressar a angústia que vivem diante disso. Porque hoje, entre eles não têm uma coisa natural em eu nasci mulher e vou encontrar um namorado. Não, eu primeiro tenho que descobrir para escolher o que eu vou ser. Sim. Não que isso venha depois, né? Depois de um determinado Exatamente. momento que a pessoa diz, olha, eu não estou confortável vivendo a minha sexualidade dessa forma, então eu vou mudar. Sim. E a gente precisa aceitar. Não, ao contrário, eu tenho ainda que descobrir, então eu tenho que experimentar Viver de tudo, viver tudo para descobrir quem eu sou. Quer dizer, esse excesso abriu, só que está trazendo muita angústia, Sim. né? E aí entra o papel do pai. Porque se eu tenho o meu filho, tá? Isso pode acontecer com qualquer um. Que tá na angústia, que tá nas questões, eu só vou saber primeiro, se eu tiver construído uma relação de conversa, né? De amizade, de confiança. Se eu construir isso, eu vou perceber que meu filho tá com alguma questão. E não tem problema nenhum eu ir conversar com ele. A gente não pode ter pudores, não pode ter... isso não se fala aqui em casa, porque isso é do século passado. Hoje a gente tem que falar tudo. Tem que trabalhar tudo com a criança, com o adolescente, claro, de acordo com a sua idade, de acordo com as ideias que estão acontecendo, trazendo para ele, mostrando para ele que é natural e que, vamos lá, vamos conversar. Você está com algum conflito? Eu faço isso com os meus filhos. Eu pergunto o que está sentindo, como é que é, eu deixo eles livres para falarem. E tem muitos pais que têm encontrado dificuldade de falar com os filhos, né? A comunicação parece um entrave, né? Porque não foi desde o início. E às vezes essa comunicação vem cheia já de uma crítica, né? Sim. Uma diminuição daquilo que o adolescente e não de um entendimento, Exatamente. de deixar ele verbalizar, para que você possa escutar aquela criança, escutar o que ele tem, os sentimentos, deixar ele dar voz, né? Sem que ele já se sinta podado, porque ali ele já não quer mais falar nada. Exatamente. Ele já vem com uma reação ali muito pronta, né? E aí a comunicação não se faz. E a falta de comunicação, a gente sabe que é uma das coisas mais graves nas relações, né? Que essa falta de comunicação é o entrave. Que destrói tudo, né? Destrói tudo em todos os setores, já. Pois é, Tati, e aí acontece uma coisa que a gente também tem observado, né? Já que eu não consigo lidar com meu filho, já que eu não consigo trabalhar minha relação com ele, eu vou levar para o psiquiatra. De repente, uma medicação, né, pode vai deixar ajudar. ele mais calminho, pois né? Vai deixar ele menos agitado. E aí eu dopo meu filho, né? Eu dopo, eu não trato, eu não cuido dos conflitos, das angústias. Eu faço o quê? Eu diminuo o problema, né? Me engano, me iludo que aquilo ali vai parar. Não é isso. A tendência é piorar. Porque aquilo que a gente não trata, aumenta. Então, o remédio, ele tem uma função, sim. É necessário em muitos casos, mas são casos que têm o diagnóstico, é um processo, né? Mas não é para qualquer coisa. Não dá para a gente negligenciar o psicológico. Porque se tem um problema, se o meu filho não está conseguindo falar comigo, qual é a questão? Aí, a terapia,
a terapia não só da criança, porque a gente bota que o meu filho é o terror. Mas por quê? Da onde que ele vem? Qual o núcleo que ele cresceu? Qual é a estrutura psicológica, afetiva que aquela criança se desenvolveu? Ele teve pais que souberam ouvi-lo ou ele sempre tinha que gritar? Ele tinha voz naquela casa ou ele era uma criança que era excluída e só quando ela gritava e chorava que as pessoas iam lá dar atenção? Porque senão eu rotulo o meu filho como uma criança difícil, mas eu não percebo que eu fui uma mãe intolerante, severa, ou que ignorava, deixava só com as babás, e deixava com os avós, e deixava com o vizinho, né? Eu queria resolver os meus problemas. Pois é, e muitas vezes a gente recebe as crianças, os adolescentes, na terapia como PIs, né, paciente identificado como causador do problema da família, e quando aquele adolescente vem, a gente descobre que o problema é da família e não do adolescente. Exatamente. E isso é triste, né? Eu penso assim, a criança, você vai botar o seu filho na terapia? Bote, isso é ótimo, mas entra também, faz também. Porque a questão, ela é a família, é um núcleo, e o núcleo precisa ser amparado. Se buscar mesmo, tentar entender por que aquela criança grita tanto, por que aquele adolescente está tão revoltado, é necessário, né? Pois é, Tati, mas olha só, gente, o papo tá ótimo. Vamos dar uma paradinha para um cafezinho rápido e vamos voltar para cá, porque ainda tem muita coisa para conversar e esse assunto é quente, vai dar altas dicas para vocês, viu? Já a gente está de volta. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Então, queridos, estamos de volta e vamos pegar da onde a gente parou, né? Que a gente estava falando do PI, que é o paciente identificado, quando a família traz o adolescente para a terapia, dizendo que ele é a causa de toda a situação conflituosa ali dentro daquele lar. Será que é mesmo? Será que esse PI, esse paciente identificado, esse adolescente, será que ele não está dizendo que na família está acontecendo um problema e como ele não consegue verbalizar, ele praticamente grita através de um comportamento? Então, aquela família doriana, aquela família perfeita, talvez não seja tão perfeita assim. Não é, Tatiana? Com certeza, até porque, né, Doriana é margarina, né? Margarina a gente sabe que faz mal pra saúde. Então, só daí a gente já vê que não tem nada de perfeito, né? Pois é, né? E aí a gente vê a sombra da família, né? Exatamente. De tentar esconder a sombra, tentar demonstrar uma coisa. E às vezes essa criança está mostrando que ela não está satisfeita da forma que o pai está tratando a mãe, da forma que a mãe está, né, sendo às vezes submissa. Ainda ou mais ao nesse contrário, momento, né? E aí ela expõe os conflitos familiares. Sim, né? Exatamente. Ela consegue botar pra fora alguma coisa que aquela família, né, esconde de si mesmo. É aquela coisa que eu não quero dar de cara com... que eu não consigo me relacionar bem com meu marido, que ele é intolerante ou que eu sou. A gente não quer ver as nossas coisas, as nossas questões e acaba aparecendo... Não tem jeito. O sistema familiar é um núcleo muito fechado. Então, facilmente, se tem conflito, e sempre tem. O problema não é ter conflito, o problema é negar. O problema é não querer olhar, não querer sanar uma situação ali. Aí, quando eu nego e jogo a culpa pro outro, é o meu filho, desde que ele nasceu, ele é assim. É porque ele sempre foi difícil. É porque a gente antes, eu tô negando e eu não quero ver. Eu não quero entrar no processo, que é um processo que a gente sabe que é doloroso, de cura, né, de autocura, de perceber que eu também falho e que aquele outro também pode estar falhando e nós dois podemos estar gerando toda essa insegurança nessa criança, nesse adolescente, porque aparece na criança. Geralmente aquela criança que grita muito, que tem muitos conflitos, mas também, às vezes, cresce tímido, quieto e quando chega na adolescência se revolta, se rebela. Então, ele é um produto do meio. Ele é um produto do meio. A família, ela precisa
perceber, e isso a Joana fala o tempo todo, não é à toa que ela faz tantos livros, SOS Família, Constelação Familiar, e em todos os outros ela traz a família. No dia que nós percebermos que o ambiente, que esse núcleo familiar, ele é o lugar que a gente precisa ter um olhar mais profundo. Em vez de querer sair e resolver só pagar as contas, eu preciso trabalhar, eu preciso ter um olhar mais analítico mesmo para aquilo ali. Tentar perceber e ver o que tem de mim, o que eu posso ajudar, se tornar útil mesmo naquele ambiente, não querer se fugir, né? Porque eu vejo muito assim, às vezes a gente quer fugir. O adolescente, ele quer fugir de casa, ele não aguenta mais aquele núcleo, mas ele só não vai aguentar mais aquele núcleo quando houver uma ruptura, quando houver um lugar que ele não se sente acolhido. Claro que ele tem que sair de casa. Vai vir a vida adulta, ele precisa ser trabalhado e preparado para isso, mas não até como uma fuga. Desenvolvimento das próprias capacidades, exatamente, né, e de exercer ele como cidadão no mundo, né? Mas não como fuga. Como um processo natural, né, onde eu vou me desenvolvendo e eu vou buscando a minha própria independência, a busca por si exatamente, mesmo, a minha né, individualidade, autonomia. exatamente. E isso vai nascer, vai vir dele, para acontecer isso. Os pais que não assumem o verdadeiro, e quando eu digo não assumem os seus papéis, é no sentido de eu sou responsável pela saúde desse núcleo. Então, se eu não tô bem, eu preciso me cuidar. Se eu tô bem, eu vou poder enxergar ali as dificuldades, porque a gente também vê o lado espiritual, são crianças que podem estar vindo já com conflitos de outras existências, e aí eu tenho que ter o olhar mais refinado, né, mais sensível, para ajudar nesse processo. Quem sabe é um conflito que é nosso, de outras vidas, e eu tenho a oportunidade, porque não é um fardo, um filho difícil. É uma oportunidade de um reajuste, quem sabe. Se eu tiver essa visão, aquilo que é muito difícil não vai ser tão pesado, não vai ser tão penoso, porque eu penso assim, eu estou resolvendo uma questão. Então, deixa eu dar oportunidade para nós dois, né, de, quem sabe, desfazer ódios, desfazer medos, processos pesados que vêm de outras vidas, que a gente sabe que é assim que funciona. Né? Pois é, né? Essas relações familiares, elas mostram justamente isso. Exatamente. Às vezes você tem uma simpatia muito grande, uma afinidade muito grande por um irmão, ou pelo pai e não pela mãe. Sim. Né? E esses conflitos vão demonstrando um pouco do passado, mas é na família, a gente vem naquele núcleo familiar para resgatar isso. Exatamente. E se a gente não tiver a consciência disso, mas também a visão de que precisa haver um esforço interno para que essas relações se tornem verdadeiras, né? Verdadeiras a ponto de você entender o que acontece no sentimento e poder trabalhar eles de forma diferente. E não fingir que eles não existem ou que existem de forma diferente. Exatamente. Né? Eu vejo muito assim, quanto mais a gente entende o espiritismo, essas coisas que ele nos traz, essas verdades que ele nos traz, se a gente soubesse usar isso de uma forma construtiva na nossa vida, não como é tão bonito, é uma religião. Não é uma religião. É algo muito maior. É uma conduta que você deve começar a colocar na sua vida. Por quê? Porque muda. A gente para de ver as coisas tão difíceis e tão... Eu quero me livrar disso tudo. Eu quero me livrar e tenta entender que é um processo que eu estou passando e que eu tenho algum aprendizado a ser feito. Então, se essa família que eu tenho, eu venho esses filhos para mim, qual é o melhor trabalho que eu posso desenvolver? Qual é a função aqui que eu devo ter nessa família? Será que eu sou o ouvinte? Será que eu sou aquele que acolhe? Será que eu sou aquele que vai ajudar ele no processo de desenvolvimento? Se sentir muito mais do que um pai. Se sentir responsável e também numa grande oportunidade. Que aí muda a perspectiva. Eu começo a agir de uma forma mais consciente de que somos espíritos. E que toda vez a gente ganha uma oportunidade de crescer um pouco mais. Se eu usar dessa forma, eu vou estar sabendo fazer a lição que é a que a gente tem nessa vida. Trabalhar o meu íntimo e ajudar o próximo. Claro. O próximo, às vezes, está tão perto e a gente não vê. Pois é, Tati, aí você está falando que os filhos, eles refletem aquilo que os pais são, né? Sim. Então, falando, na verdade, desses conflitos geracionais de hoje que acontecem,
o que são esses pais que trazem os conflitos deles internos, né, e acabam desembocando nos filhos, que acabam trazendo outras questões. Uma delas é interessante, né, porque a gente sabe que o consumo de bebida alcoólica durante a pandemia aumentou de forma gigantesca, né? Aham. Os supermercados têm falado que têm vendido mais do que nos outros anos, quando não tem a pandemia, mais do que na época de carnaval. Olha só. Para onde esses pais estão levando essas bebidas alcoólicas? Dentro de casa? E aí, o que isso vai reverberar nessa criança, Nossa. né? Que começa a beber já aos 12 anos, aos 13 anos. O que ela está enxergando nesses pais? E esses pais, né? Que trazem da geração deles um uso de drogas, que mesmo que não fosse na frente dos filhos, os filhos hoje não são bobos porque eles têm acesso a tudo e eles identificam o comportamento. E fora outras questões, né? De relacionamento entre eles, de preconceito, de várias outras questões. Como é que você vê esses conflitos geracionais? Olha, Denise, essa pergunta é profunda. Por quê? Porque envolve uma área, assim, quando você fala assim, esses pais estão levando essas bebidas, essas coisas para onde? Aí eu pergunto, eu vou um pouco mais além. Para onde esses pais estão indo? Para onde esses pais estão querendo ir? Quando eles levam a bebida para casa, o que eles estão querendo nessa hora? Aí a gente fala aqui, a gente fica um tempo falando sobre a educação e a gente está atento aos nossos filhos. Como é que esses pais vão estar atentos a alguma coisa? Se eles não querem estar atentos a eles mesmos? Se eu não quero ver o caos que eu sou? Se eu não quero ver as minhas dores, os meus conflitos com o meu marido, com o meu chefe, que eu não aguento mais essa vida que eu estou levando, e aí o que eu faço? Em vez de eu enfrentar isso, eu me entupo de bebida, de drogas, de tudo. E ainda fico fingindo, né? Me escondendo dos meus filhos. Mas que hoje é até o contrário. Muitos pais usam em casa mesmo. Os filhos todos já sabem. E é normal porque todo mundo usa. Isso está muito, assim, banalizado. Não percebendo que eu estou gerando no meu filho um comprometimento. Porque meu filho está vendo aquilo ali. É tão natural. Meu pai faz, qual o problema eu fazer? E a gente não sabe quem é aquele espírito. Quais os dramas que ele já vivenciou. O que tem ali naquela alma que a droga significa, que o álcool significa, que vai gerar mais e piores conflitos até do que ele já viveu. Porque dentro de casa, a casa é algo muito poderoso. É uma pena que a gente não tenha essa perspectiva. A gente ainda acha que o filho nasce e, não vejo a hora de me livrar dessa criança, cresce logo. Assim. Quanto que era para ser o contrário. Era para que tudo fluísse tão harmoniosamente que ele realmente saísse, ele não tivesse nenhuma mãe castradora ou aquela que engole o filho, que ela fizesse ele crescer e ir. Que aí sim você vê um indivíduo seguro, construindo um futuro, vivenciando suas próprias experiências sem odiar a sua família. Sem falar que eu não quero ser assim de jeito nenhum, igual ao meu pai. Eu tenho uma pessoa que eu conheço e que o pai bebia muito. Muito. O pai foi alcoólatra a vida inteira. E ela não bebeu, ela tem horror à bebida, até pelas experiências que ela passou, mas a irmã não. A irmã acolheu. A irmã se tornou igual ao pai. Então, vai funcionar aquele exemplo de acordo com o espírito. Suas tendências, seus valores. O papel da família é não legitimar coisas que a gente sabe que fazem mal. Ao contrário, é dar valor, trabalhar virtude. Mas como é que eu vou trabalhar valor e virtude se eu não tenho? Como? Se eu não me trabalho. Se eu, ao invés de olhar para isso, eu olho para o quê? Para me iludir. Para eu fugir, para a fuga, né? Para o álcool, para a droga, para a ilusão do mundo. É porque o ser humano ele precisa se estudar. E aí vai em todas as gerações. Né? Não é só as crianças, os pais, os avós. É um todo. No dia que a gente começar a perceber, e eu acho que isso já está acontecendo, a gente vê essa busca pelo consultório, a gente vê essa busca por uma casa espírita que tem uma visão terapêutica, que é a Joana e tantas outras. A busca está muito maior. Isso quer dizer o quê? Isso é muito legal. Que as pessoas estão incomodadas, elas não querem mais sofrer. Elas estão cansadas. E aí começa uma nova geração. Pode até demorar um pouco, porque é normal. Mas é uma nova geração que está nascendo.
Uma nova geração. Isso até a gente nem chegou até a falar, né, Tatiana, o que o uso dessas substâncias tem provocado dentro do seio familiar em relação às agressões, né? Sim. Agressões que a gente tem visto, né? Feminicídio, Sim. Né? Infanticídio, Sim. o quanto que isso tem trazido muitos malefícios, né, para as famílias, e dor e são dores que ficam para uma vida inteira, né? Para uma vida inteira. Então, assim, essas crianças, né, quando começam a ter uma percepção de que algo está errado dentro de casa, elas têm dois caminhos, né? Ou se revoltam e dizem não para tudo isso, né? Foi o exemplo que eu dei. E batem de frente, ou elas embarcam junto, né? E vão repetindo todo aquele comportamento que está sendo apresentado ali para ela. Sim. E aí não adianta os pais tentarem explicar alguma coisa. É a mesma questão quando uma mãe tenta fazer com que os filhos entendam a importância do estudo, de se buscar autonomia, de mostrar um futuro, né, que precisa ter em relação à vida profissional que eles vão ter que ter, né? E ela mesmo não faz, e ela mesmo não vai em busca dos sonhos dela. E elas ainda ficam numa posição muito tímida perante a vida, de não fazer os seus sonhos, de não concretizar nada. Né? Uma submissão, né? Voltadas ali só para aquele olhar para a família. E o que não tem problema nenhum se essa for uma escolha muito consciente é o meu sonho e é isso que eu quero ser. Não tem problema nenhum. Mas na maioria das vezes é uma fuga de si mesma, como se a pessoa não tivesse confiança em si mesma, a capacidade de desenvolver as suas questões. Eu acho que ela não se enxerga mesmo, né? E aí ela acaba se tornando o próprio inferno da família, porque ela perturba todo mundo, ela quer viver a vida dos filhos, ela quer estar ali criticando cada coisa ela que se faz, se anula, e é o sapato que ficou fora do lugar, eu não sei o quê, e aí se sentindo injustiçada diante da não ajuda dos filhos, da qual ela não ensinou, né? Isso tudo fica muito gritante diante da pandemia, porque é ali que as coisas vêm para fora, é ali que os problemas vão começar a aparecer. Nessa relação que vai ficar mais presente, mais forte. Você vê o adoecimento, Isso é o adoecimento de uma alma. Ela entra num processo de vitimização, onde ela também controla. Ela age com controle na família. Como? Porque eu sou vítima. Vocês não me dão valor. Eu tô aqui, eu faço tudo. É uma maneira dela se sentir. É um indivíduo tão vulnerável, mas ao mesmo tempo ele precisa tanto daqueles outros, né? É uma dependência que ela cria, mas para manter a dependência ela faz o quê? Ela controla através do drama, da chantagem emocional, e aí vive. Que tipo de família é essa que a gente vive? Que tipo de relação saudável está sendo construída? Nenhuma. Por isso que os filhos não saem de casa, os filhos fogem. Os filhos fogem de casa, né? Os filhos não querem olhar. Aí, quando vai para casa, tem que ir lá na minha mãe. Tem que ir lá. Não, minha mãe tá louca, meu pai tá louco. Não, por quê? Por que a mãe tá louca? Por que o pai tá chato? Por que eu não aguento mais aquela conversa? Porque eles simplesmente pararam. Eles não cuidaram daqueles que eles mais tinham que cuidar, que eram eles mesmos. Porque quanto melhor eu estiver, melhor vou cuidar dos meus filhos, melhor vou cuidar desse núcleo. Então, não dá pra gente se abandonar, Denise. Não dá. O trabalho é intenso. Não para. Os filhos são mais um processo para eu me ver, que é o que a gente estava falando, para eu me enxergar, ver as minhas fragilidades, as minhas dependências, os meus desequilíbrios, perceber quando meu filho está me repetindo. Ele tá sendo eu. Eu já vi meu filho fazendo alguma coisa que eu falei, cara, meu Deus. Vamos conversar. Vamos conversar. Que aí você vê que, peraí, é um conflito meu que ele tá repetindo. O que ele tá pegando daquilo ali? O que aquilo ali tá gerando dentro dele? E por que tá aparecendo pra mim? Talvez pra eu enxergar. Talvez pra eu trabalhar. E se eu tiver atento, eu vou fazer isso. Se eu não tiver, vai ser mais uma coisa assim, igualzinha, fulana. Nossa, é de família esse comportamento. Nossa. Pois é, Tati. E aí essas diferentes mudanças familiares, as demandas escolares em novo cenário de aprendizagem e a perda de intimidade têm ajudado no desenvolvimento de síndromes ou transtornos?
qual seriam esses? Você tem observado que tipo de transtornos? São vários. Né? Um que está muito grande, o que eu mais tenho visto, ansiedade. Ansiedade do que vai acontecer, de como é que vai ser isso, e agora, eu saio ou não saio, como é que vai ser o Enem, se eu estou trabalhando, será que eu vou ser mandada embora, eu vou ter que me mudar para outra cidade, porque a minha empresa se mudou, e o que eu vou fazer? A ansiedade está tomando a mente deles. Não só deles, né, mas acho que de quase todo mundo. Tem processos de, que a gente até estava falando, agorafobia, não conseguir sair de casa, Fobia depressão, social. fobia social, medo de se relacionar, medo de estar em lugares que tem mais do que 5 pessoas, porque pode acontecer alguma Síndrome coisa. do pânico, né? Muito, muito. Então, mas tudo isso eu vejo que vem porque é desestrutura familiar. Porque se tiver uma família, a gente conhece. A gente sabe. Eu vivi a pandemia com os meus filhos. E eu vejo os meus filhos ali. Não vou te dizer que eles não tiveram seus momentos de dificuldade, porque não, né, a gente sabe que tem. Mas eu soube trabalhar isso. Eu entendia eles, eu ouvia. Quando dava pra gente fazer alguma coisa, a gente fazia. Eu percebia onde eu tinha que soltar, onde eu tinha que puxar. Eu estava atenta ao que ele estava vendo. Eu participava. Por quê? Porque é o meu papel. Eu tô ali fazendo não é plantar, mas assim, a sementinha que eu tô cuidando, né, para crescer. Então, eu quero que ela cresça mais saudável. O que eu puder fazer e que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Mas de uma forma que ela cresça para que ela viva sozinha. Então, eu fiquei muito atenta a isso, olhando o que eu podia fazer. E vejo que, até pelos atendimentos, a gente vê aonde foi a ansiedade, aonde chegou esses transtornos. Geralmente, esse adolescente, esse jovem, estava sozinho. Não tinha com quem conversar, ou o drama familiar era imenso. As questões dentro de casa eram gigantes, e aí muita dependência, muita carência, famílias muito confusas ali, que quando se junta, então, porque geralmente só se juntava no fim de semana, aí de repente ficou junto o tempo todo, e aí veio o caos, porque já viviam caos. Só que como saía para a escola, tinha os intervalos, e eram grandes. O que aconteceu? Acabou os intervalos. E aí veio tudo à tona. E tem essa questão da hiperexposição que os pais ainda não conseguiram entender, porque talvez eles não tivessem sentado na frente dos computadores, Sim. né? Porque quando a criança está diante do computador e está aprendendo alguma coisa, se ela está com a câmera ligada, e alguns professores obrigam a ficar com a câmera ligada, ela está se vendo o tempo todo. Sim. E ao se ver, ela começa a criar toda uma ideia de que ela não está perfeita. Um adolescente já tem problemas com a autoestima. Adequação, né? Então, ele começa a se criticar no vídeo. E no vídeo estão todos olhando todos. E ninguém sabe se você está sendo olhado ou não. Sim. O que dá pânico neles, né? Dá um desespero ali de todo mundo tá me vendo, se eu me mexo para cá, se eu me mexo para lá, se meu cabelo tá assim, se meu cabelo tá assado. Porque tá todo mundo em uma exposição muito grande. Sim. Você não sabe como o outro tá te vendo. O que é diferente da sala de aula, onde as crianças sentam e ficam todas de frente pro professor. Para você falar com um colega, você tem que olhar para o lado, que não dá para fazer o tempo todo. Em algumas escolas, claro. Né? Então, essa hiperexposição tem trazido muito desespero para eles. Sim. Ao mesmo tempo, os professores que já entenderam isso e que deixam desligar as câmeras, né? Sim. Também não sabem se aquelas crianças estão realmente ali ou não. É o desafio, né? Elas podem estar deitadas, a postura não é de estudo, o que prejudica, porque a postura de estudo ela ajuda na absorção, na atenção, né? E aí entra o papel fundamental dos pais. Sim. De que forma o meu filho está estudando, de que forma o meu filho está atento na sala de aula. Porque antes deixava a criança na escola e ia embora para sua vida. Sim, né? Agora tudo virou, às vezes né? Deixava. A van ia buscar e pronto. Exatamente. Tenho ali 5 horas para fazer o que eu quiser. Exatamente. Agora não. Agora eles estão em casa e eles estão tendo que acompanhar tudo isso. Agora pensa assim, será que isso não foi, né, pensando na parte espiritual, necessário para que as pessoas se conhecessem? Para que eu assumisse minhas responsabilidades? Extremamente necessário, né? Eu vejo um trabalho aí espiritual muito poderoso, porque sempre foi assim.
Sempre eu deixei os filhos, a gente deixava, eu fui pra escola, meu pai não sabia nem o que estava acontecendo, eu passava lá a hora, quando eu só via meu pai 8 horas da noite, o relacionamento com meu pai era aquele, aí era no fim de semana, que a maioria, as pessoas foram criadas assim. De uma hora para outra, mudou culturalmente, mudou um processo que vem de séculos, milênios. E aí, e foi muito radical. Porque não foi uma mudança assim, olha, agora vai mudar o sistema de ensino. Não, você foi imposto. É isso. Não tem outro jeito. E aí, a gente lidar com uma mudança assim radical, né? É difícil, porque eu não tô preparado. Mas quem é que tá preparado pra mudança? A mudança vem. Se eu sou flexível e percebo, peraí, então chegou isso aqui. O que eu vou fazer com isso? Ah, essas crianças em casa, eu tenho, gente, é difícil. O pequenininho, para ele foi impossível. Foi impossível. Porque era difícil ele manter a atenção, porque ele queria falar, tinha que esperar o tempo dele. Para ele foi muito difícil. Para o mais velho, foi difícil? Foi. Talvez até mais difícil do que para o pequeno. Porque o mais velho tem a dificuldade de exatamente... Você tocou no ponto que é essencial, que é chave. Eu me vejo, eu me exponho, as pessoas estão me vendo, eu não sei quem é essa turma, porque muitas turmas foram unidas, né, juntaram, as escolas fizeram isso. E aí você fica, eu não vou abrir a câmera. Eu sempre respeitei, sabe, Denise, mas sempre olhei como é que ele estava. Ficava ali na cola. Prova, ficava. Vai falar assim, mas você não perde tempo? Não, para mim eu não perco tempo. Complica um pouco mais a minha vida. Mas todo o tempo que eu puder dar para eles, na parte de educação, esse é essencial também. Eu não posso achar que isso cabe à escola. A escola que se vire para passar de ano eles. Esse ano acabou, né? Que o que eu mais ouvi era, esse ano não valeu. Não, eu acho que foi um puxão de orelha para todos os pais. A gente já está chegando ao final e vamos pedir para nossa amiga querida, Tati, para que ela deixe uma frase, alguma coisa que resuma a nossa conversa de hoje e um conselho para o pessoal que está nos assistindo. Então, vamos lá. Eu penso assim, a nossa família, né? Esse núcleo que Deus nos concedeu nessa vida é a maior tarefa que a gente tem para desempenhar. Dentro dele podem estar situações que muito, muito eu esperei, eu desejei, eu pedi muito para estar com eles. Então, que a gente saiba aproveitar esse momento tão poderoso que Deus nos deu de pandemia, no sentido de aproximação, de descoberta, de acolhimento, respeitando uns aos outros, amando e trabalhando valores. Vamos mudar a nossa sociedade, vamos mudar a nossa história a partir de casa, porque o que a gente é dentro de casa vai ser o que nós seremos no mundo. Então, se a gente quer um mundo melhor, que a gente saiba plantar dentro da nossa casa. Que bom, Tati, que bom que você esteve aqui com a gente, que bom estar com vocês. Um nosso agradecimento, nosso carinho, um beijo carinhoso. Fiquem com Deus.